Está em direto? Ok. Nós agora começamos a transmitir em direto. Eu vou pôr no site a anunciar. Fazemos só a partir da mensagem para a frente, ok? Muito bem. Estão preparados? Quem é que está com sono diz amém? Alguns estão dizendo Você está com os olhinhos que eu vou lhe contar. A Rosa não deixa você dormir de noite. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra. Ela é como tu, é viva, é eterna, eficaz, invencível, toda poderosa, que nos fortalece, que restaura a nossa alma, colocando as nossas emoções em linha. Graças te dou por isso, Senhor. Amém. Abram a vossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós estamos a falar sobre oração. A semana passada nós falamos sobre a oração de argumentar o seu caso com Deus. E vimos que é o tipo de oração que remove a sentença, que muda circunstâncias. Hoje nós vamos estudar acerca da oração de concordância e do poder da concordância. E desde já quero adiantar a vocês que a concordância não funciona somente no âmbito da oração. A concordância funciona em qualquer empreendimento onde houver mais do que uma pessoa envolvidas. O poder da concordância, funciona. Tratando-se de construção de um edifício, tratando-se na gestão de uma casa, de uma família, de uma empresa, de uma igreja, e na oração também. Efésios 6, versículo 10 diz assim, portanto, volto a referir, estou a usar a versão King James, portanto, para as pessoas que vão assistir o vídeo e acompanhar as Bíblias deles, vão achar alguma diferença, mas o sentido é o mesmo. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que tem de se fortalecer? Diga eu. É você mesmo. Eu não posso orar por si. Como você não pode comer por mim, nem dormir em meu lugar. Se assim fosse, era bom, um bom emprego. Você inscrevia-se aí num sítio qualquer e ficava a dormir por quem não pode dormir, tem que trabalhar, você dormia por aquela pessoa. Era bom, não era? Não é nada bom, você morria em pouco tempo, perdia massa muscular e nada bom. Então, fortalecei-vos no Senhor, diga eu fortaleço-me no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quem tem de revestir-se? Exatamente, você, nós. De toda a armadura de Deus. Não é só algumas peças da armadura, é toda. Para quê? Para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. A vossa tradução diz astutas ciladas. O que é, olhe para mim, o que é uma cilada? É uma emboscada. O que é uma astuta cilada? É uma emboscada quando, ou no lugar, no momento e na área que você menos espera. E até direi, é no momento mais frágil, na área mais frágil da sua vida, é ali o diabo vai atacar. E ele sempre vai atacar onde ele poderá fazer mais prejuízo. Por exemplo, se o seu ponto fraco é a sua relação com outras pessoas, é ali onde o diabo vai operar para feri-lo, para magoá-lo, para desfazer a sua vida. Se o seu ponto fraco é que alguém lhe grite, você não suporta que as pessoas lhe gritem, mano, pode tomar nota aí, porque não vai faltar gente a gritar aos seus ouvidos. Por isso é que Romanos, no capítulo 12, diz que nós devemos restaurar a nossa alma, ou a nossa maneira de pensar, com a palavra de Deus. Porque quando o inimigo vier atacar, ele não vai achar ponto fraco. Você estará restaurado. E restaurar significa colocar como estava antes de se ter corrompido. É isso que nós precisamos fazer com a nossa alma, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, a nossa vontade, imaginação
e memórias, restaurá-las com a palavra de Deus. Ok? E isto dá trabalho. Ouça uma coisa, ser cristão de fim de semana não funciona. E tanto que nos aproximamos do final dos tempos. Ser cristão, nem ser condutor de fim de semana funciona, quanto mais ser cristão de fim de semana. Diga lá se você não nota a diferença quando apanha um condutor de fim de semana pela frente. Quanto mais ser cristão de fim de semana. Temos de estudar a palavra de Deus, temos de nos alimentar da palavra de Deus durante a semana, buscar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque quando o dia mau vier, bater à porta, você vai abanar, todos abanamos. Mas se você está firme na palavra, você vai superar. Se não estiver firme na palavra, você vai ficar deprimido, fechado, sem querer ver ninguém, a cara de ninguém. Entendeu? E quando o dia mau chega, parece que lhe cai tudo em cima. E você tem que manter a mesma postura, porque há pessoas que dependem de si e não têm culpa dos seus problemas. Entendeu? Então, isto dá trabalho, mas fica bem feito. Ok, continuamos. Versículo 11 ou 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está a falar de uma hierarquia de demónios, anjos caídos, entendeu? São eles que controlam este mundo tenebroso. Por esse motivo, diz, versículo 13, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até ao final, permanecei inabaláveis sem retroceder. Entendeu? Está explícito. Dispensa comentários, acho eu. Depois, versículo... podemos saltar para o 18. Ele fala das várias peças da armadura que nós devemos ter firmes. Eu saliento aqui o escudo da fé, como eu disse a semana passada, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E repare, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na nossa boca. Quando dizemos está escrito, assim diz o Senhor, e falamos um versículo bíblico, é a nossa arma contra o diabo. Como Jesus fez no deserto. O diabo disse, se tu és um filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E vontade não lhe faltava, Jesus estava cheio de fome, 40 dias sem comer, entendeu? Não entendeu? Eu vou fazer um desenho. Espera aí, onde é que eu tenho? Entendeu ou não? Fica lá você 40 dias sem comer e depois veja se tem fome ou não. E Jesus o que é que fez? Jesus usou a espada do Espírito. Jesus disse, está escrito. E agora vai dizer um versículo bíblico que vem em Deuteronômio capítulo 8. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E veja, se você acompanhar a sequência de Mateus 4 ou Lucas 4, a tentação de Jesus lá no deserto, você vai ver que três versículos bíblicos arrumaram com o diabo. Ele não aguentou, não suportou mais e foi embora, apanhou o beco, como alguns brasileiros dizem. 3 versículos bíblicos. Então, Jesus nos ensinou como resistir ao inimigo, como resistir à tentação. Certo? Sim? Outra coisa que eu salientei a semana passada, o dardo inflamado. O que é um dardo inflamado? Era aquelas setas, ok, a arder, como vemos nos filmes medievais, naquelas batalhas e por aí fora, assaltos a castelos, etc. Porque o diabo, ok, ou melhor, porque Deus nos atribui a nós a espada do Espírito, ou a palavra de Deus na nossa boca comparada com uma espada, e o inimigo, Deus diz que a arma dele é um dardo inflamado. Um dardo tem que ter o arco e a flecha para lançar. Porquê? Deus diz que essa é a arma do inimigo. Porque é uma arma para atacar de longe.
E isso mostra que o inimigo tem medo de si. Para si pode, nesta altura do campeonato, não ser uma grande revelação isto. Já foi talvez há 20 ou 30 anos atrás. Mas não deixa de ser uma verdade. O inimigo tem medo de si. E Deus deu-nos a nós a espada. A nossa arma é como uma espada. Não é para nós termos medo do inimigo, não é para fugir dele. É para enfrentá-lo. Se o diabo não tivesse medo de si, ele não usava o arco e a flecha. Ele teria uma espada também para enfrentá-lo cara a cara. Diga comigo, não sou eu que tenho medo do diabo ou das trevas. As trevas têm medo de mim. Isto é verdadeiro. Veja, eu ouvi testemunho de alguns bruxos do Brasil que se converteram a Jesus e eles contam que todo o seu processo de treinamento na bruxaria passava numa certa fase por ir desenterrar cadáveres ao cemitério, ok? E fazer certos sacrifícios. E um deles em particular conta que foi a um certo cemitério e num certo túmulo. Ok? E ele mesmo diz que o próprio Satanás lhe falou e disse: aí não mexe aí. Então, mas não mexe aqui porquê? Porque esse era crente. Entendeu? Até pelos seus restos mortais Deus guarda. E o inimigo não lhes toca. Não diz a Bíblia que o Senhor conhece os que são seus e o maligno não lhes toca? Nem em vida, nem depois de morto. Ou seja, você não está morto, foi para o céu, mas os seus restos mortais, o maligno não mexe. Isso é santo. Glória a Deus. Foi remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você chega lá. Glória. Versículo 18 diz: orando no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência, tendo isto em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. A vossa tradução diz, e aí eu gosto mais, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica. Com toda a oração. No original diz com todo o tipo de oração. Há diferentes tipos de oração. Irmãos, isto é importante nós percebermos. É a Bíblia que nos ensina. Há pessoas que dizem, não, orar é orar. Outros dizem rezar. Rezar não é orar. Rezar é você recitar alguma coisa que alguém escreveu. Você não está a falar do seu coração para Deus. Você está a ler uma ladainha. Entendeu? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Bendito é o fruto... Ó Chico, fecha a janela, está a ver corrente da filha. Entendeu? Eu não estou a criticar ninguém, não tenho esse direito, mas as pessoas na sua ignorância fazem isso e pensam que isso tem algum valor. Jesus mesmo disse, quando orardes não useis de vãs repetições. A palavra vã significa bom para nada. Não useis de vãs repetições como aqueles que não conhecem a Deus. Quem é que quando rezava fazia muitas vãs repetições? Eu também lá estive. Tínhamos o rosário, não era? E eu rezei muitos. E tinha que ter a bolinha para eu não me esquecer um dia. Porquê? Porque é uma reza. Não é algo que você abre o seu coração e fala com Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. A falar com Deus, do coração. Não é seguir uma reza. Então, há diferentes tipos de oração. Por exemplo, a oração da fé, que tem princípios definidos. Você deve acreditar que recebe no momento em que pede e a partir dali não pede mais. Só agradece. Já é seu. Já recebeu lá atrás, quando pediu. Entendeu? A oração de intercessão já é diferente. A intercessão é você intercede, até ver os resultados desejados. Não larga o pé de Deus, por assim dizer, até que a resposta chegue. E hoje nós vamos falar sobre a oração de concordância. Obviamente, isto envolve pelo menos duas pessoas. Certo?
Ai não, pastor, eu posso estar sozinho, mas faço oração de concordância comigo mesmo, eu concordo comigo. Homem, toda a gente concorda consigo, a menos uma pessoa esquizofrénica, que diz assim, eu acredito, e depois diz, não acredito nada, e depois vem a outra entidade, mas eu acredito porque a Bíblia diz, e diz o outro, não sei, a Bíblia foi escrita por homens. Tem que ter pelo menos duas pessoas. Veja aí, este princípio bíblico está baseado em Mateus, capítulo 18, versículo 19. Irmãos, nós precisamos orar. Entendeu? Um cristão que não ora torna-se frio e religioso. Não existe cristianismo sem comunhão com Deus. Às vezes nós estamos tão atarefados, arranjamos tantas coisas para nos atarefar, que deixamos de ter tempo para ter comunhão com Deus. Isso é o mais importante. Eu próprio dou testemunho das coisas na minha vida, quando eu pus a minha comunhão com Deus de lado para dedicar a minha atenção a outras coisas, eu sempre saí magoado, sempre saí ferido. Então, Jesus em primeiro lugar, buscar a Deus. Quando alguma outra coisa, até que você goste e até que seja legítima, mas entre em confronto com a sua comunhão com Deus, para aquilo e mantenha a sua comunhão com Deus. O resto encaixa à volta. Assim você sairá sempre a ganhar e andará sempre na bênção de Deus. Sim? Sim. Então, Mateus 18, versículo 19, diz assim: uma vez mais vos asseguro, disse Jesus, que se dois dentre vós, está a ver? Jesus já disse dois, não é? No mínimo, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus está aqui. Pastor, onde que eu não estou a ver? Ele disse que estaria. Então ele está. Você não veio, não estamos aqui nós reunidos em nome de Jesus. Eu pelo menos estou aqui nesse nome, em nome de Jesus, entendeu? Então, quero-vos falar um bocadinho acerca do poder da concordância. Jesus referiu que se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai que está nos céus. Agora, pastores, quer dizer que se eu pedir que a minha sogra morra, Deus vai responder? Ou se eu pedir que o meu vizinho do terceiro esquerdo tenha um acidente, Deus o guie contra um poste, vai acontecer? Não, isso é bruxaria. Então temos que entender o sentido das Escrituras e o contexto daquilo que Jesus está aqui a falar. Abra comigo em 1 de João, capítulo 5, e versículo 14. 1 de João 5, 14 e 15. Diz assim: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe pedimos, estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, aquilo que pedimos a Deus e que concordamos na oração deve estar em linha com a vontade de Deus. Deus não vai responder a uma oração contra a sua vontade. E a vontade de Deus é a palavra de Deus. Agora, a concordância tem um poder extraordinário. A Bíblia diz que se um põe 1000 em demandada, 2 põe em 10.000. É uma exponencial. 3 põe em 100.000. Sim? 4 põe em 1.000.000. Tal é o poder da concordância. E agora você pode estar certo disto. Olha aqui.
o inimigo vai fazer tudo o que ele puder fazer para destruir essa concordância. Jesus disse: uma casa dividida contra si não subsistirá. Um reino dividido contra si não subsistirá. Até Jesus disse, o próprio Satanás, se o seu reino está dividido, ele não poderia subsistir. Dando Jesus a entender que Satanás e as suas hostes malignas não estão divididas. Todos falam a mesma coisa: roubar, matar, destruir. Estão unidos nisso. Enganar. Você já reparou que, de uma maneira geral, em todas as igrejas há murmuração, que é das piores coisas que pode haver numa igreja? Onde é que o inimigo semeou o joio? No meio do trigo. Porquê é que não foi semear o joio lá no meio das ervas daninhas? Porque ali não faz moça. Não faz efeito. Prejudica é onde há trigo, é aí que tem que haver joio. Olha lá para a pessoa que está ao seu lado. Tem cara de joio ou de trigo? Não dá para ver, pois não? Não dá para ver. Mas olha, ficam algumas pistas. Quer umas pistas? Não é só que o joio dá um pó negro e o trigo é branco, não é isso. Mas veja, o trigo, quando o vento sopra, ele curva-se. Sabia? E o joio não se dobra. Se o vento sopra mais forte, ele quebra. Porque não se curva. Então, alguém que não é humilde, que é orgulhoso, você já pode ter ali sintomas agudas de joio, de joibite. Uma joibite aguda. Entendeu? Alô? Agora, abram a Bíblia em Gênesis 11. Eu quero só referir aqui um exemplo da concordância fora da oração. Gênesis 11, versículo 6. Diz assim: então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que eles quiserem. Só até aqui. Você sabe que o contexto era a construção da Torre de Babel. Queriam construir uma torre cujo cume chegasse aos céus. E Deus não achou piada aquilo. Mas Deus mesmo reconhece que o facto de eles serem um só povo, dizerem todos uma mesma coisa, falarem todos uma mesma língua, estarem unidos no mesmo propósito de construir aquela torre, o que é que Deus reconheceu? Que não haveria restrições para tudo aquilo que eles intentassem realizar. Então o que é que o Senhor fez? Diz que veio e confundiu as línguas de todos. E nisto um que dizia, chega-me um martelo, de repente fala, sei lá, e o outro, está-me a chamar nomes, pá. Agora imagine toda a gente a falar uma língua diferente, ninguém se entendeu. O que é que aconteceu? Aqueles que se entendiam aglomeraram-se e partiram, e assim sucessivamente, e a obra parou. E isso mostra que Deus reconhece o valor e a importância da concordância. Irmãos, se um casal está unido, nada os pode derrubar. Mas se começa um a remar para um lado e o outro a remar para o outro,
Casamento tem os dias contados. Se uma igreja está unida, entendeu? Nada pode derrubar, mas se começa as manias de eu acho isto, não eu acho aquilo, ouça. Eu ia dizer uma coisa, ia-me sair uma coisa, meu Deus, graças a Deus não saiu. Ia-me dar vontade de dizer para... exatamente, era isso mesmo. Isso só destrói. E ser espiritual não é dizer o que é que você acha. Ninguém quer saber do que você acha. E se alguém quiser saber, onde lhe perguntar. E se não lhe perguntarem, fique calado. Siga em frente, construa, não destrua. Construa. Ajude as pessoas. Edifique, não deite abaixo. E assim o diabo não vai ter ponta por onde entrar. A murmuração e a crítica divide as pessoas, quebra a concordância entre as pessoas. Se não concorda, não esteja lá. Você está numa empresa, suponhamos, não concordo nada com isto. E eu estou a fazer isto mesmo só para receber um salário ao fim do mês. Você tem os dias contados naquela empresa. É despedido. Ai, pastor, o diabo despediu-me. O diabo era o seu patrão, é? Bem parecia que você andava a fazer o que ele queria. Não foi nada o diabo. Foi a sua falta de sabedoria em relacionar-se com as outras pessoas e em se submeter a quem lhe pagava um salário, a quem punha comida na sua mesa. Alô? A concordância funciona a todos os níveis. Olha a importância disso. Veja aí 1 Coríntios 1, versículo 10. Diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo dizer isto assim é porque isto é um assunto forte, importante. Que concordeis uns com os outros naquilo que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, debaixo de uma mesma disposição mental e do mesmo parecer. Está a ver? A importância de estarmos unidos, da concordância. Digais todos uma mesma coisa. Se a pessoa diz, o pastor diz assim, mas não é assim. Não é assim que eu andei na internet a estudar com um teólogo muito conhecido e ele disse que isto não é assim. O dízimo já não é para hoje. Ouça, você vai à internet, você tem tudo na internet, até pornografia tem. Querida, a gente não está a fazer bem, porque eu vi na internet que eles estavam a fazer esta coisa com outra posição. Se você fosse... dava-lhe com o esfregão da louça nos olhos, não dava? Ou com a esfregona do chão? A internet tem tudo. E quem não gosta do que ouve, vai à internet procurar alguma coisa que lhe agrade. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Aqui, nós cremos no que a palavra de Deus diz. Trazemos à casa de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, acreditamos no batismo no Espírito Santo, acreditamos em orar em línguas, acreditamos nos dons do Espírito Santo, na ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus, acreditamos nisso. Você não acredita? Então o lugar não é aqui. Porque aqui estamos todos em concordância e dizemos todos uma mesma coisa. E as aves da mesma plumagem voam juntas. Sim? Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, digamos todos uma mesma coisa. E estejamos unidos no mesmo parecer. E para terminar, veja aí Atos capítulo 4, um exemplo de oração da igreja do primeiro século, feita em concordância, e qual o resultado que teve.
Atos 4, versículo 24. Diz: e ao ouvirem esse relato, os irmãos unanimemente levaram a sua voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai David, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfureceram e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De facto, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo Filho Jesus. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Uau! Diz que eles unanimemente levantaram a voz, unanimemente, ou seja, fizeram a mesma oração, clamaram as mesmas coisas em concordância uns com os outros. Fizeram esta oração, pediram ousadia para anunciar a palavra de Deus. E qual foi a resposta à oração de concordância? Diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Uau! Como tremeu a prisão de Filipos, aquele terremoto só ali naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo novamente e diz que saíram com coragem e pregaram o Evangelho outra vez. Este é o poder da concordância. O meu conselho é este, irmão: se às vezes você está a orar por algum assunto e parece que a coisa não funcionou, pegue noutra pessoa, consigo, ok? E ore em concordância com ela sobre aquele assunto. Vai funcionar. Amém? Então este é o poder da concordância e nós acreditamos aqui na oração em concordância. Você apresenta-se a Deus com a sua palavra, ok? Lembrar a Deus a sua palavra, Deus sempre cumprirá a sua palavra. E depois concorda. Agora, para concordar, há várias coisas aqui que são lógicas. Primeiro, a outra pessoa tem que saber qual é o assunto. Estou a orar porquê? É assim. Ora bem, eu não queria dizer, não é? Porque é um assunto assim muito pessoal. Então, mano, tens que orar sozinho. Não, mas vamos concordar, ora bem, no Espírito, aleluia. Ou, você não concorda com o outro pela fé. O irmão quer concordar comigo. Amém, vamos orar em concordância. Mas é assim, tem que ser pela fé, porque eu não quero falar o assunto. Então eu vou concordar com o quê? Pela fé. Eu sei lá que estou a concordar com o quê? Ele pode estar a orar para a sua noiva casar com ele. E você está com... Eu concordo pela fé. Não sei o que é, senhor, mas eu concordo pela fé. E depois fica a ver navios. Nem ia funcionar. Mas entende o que eu quero dizer? Se você vai concordar, você tem que saber, estou a orar pelo quê? E depois é assim, veja. Vamos pegar num exemplo de saúde, porque é o mais fácil de compreender. Há pessoas que acreditam, que pedem a Jesus a cura delas e não precisam mais de continuar com a medicação. Há pessoas que acreditam mesmo, não, eu fui curado, põe aí de lado, estou nas mãos de Deus, creio, pela palavra de Deus estou curado. Mas há pessoas que não têm este nível de fé, tanto que às vezes telefonam: pastor, o pastor orou por mim domingo, lembra-se? Lembra, irmão. Ó pastor, eu estava a tomar uns comprimidos para a tensão, então assim já não preciso tomar, não é, pastor? Eu disse: olha, irmã, deve continuar a tomar, porque se você tivesse fé para não tomar, não me tinha telefonado, não tinha necessidade de perguntar, entendeu?
Então continua a tomar os comprimidos e a agradecer a Deus pela sua cura. Pronto, mova-se no nível de fé que você tem. Não se sinta condenado por isso. Mas tome e segure. Isto não é para sempre. Agora, se você vai orar em concordância com uma pessoa assim, por exemplo, é muito comum também a pessoa dizer: pastor, queria que orasse por mim porque o médico diz que eu tenho que ser operado. Ok. Então quer concordar no quê? Você não pode dizer: operado, irmã? Que operado o quê, irmã? Jesus é o Senhor. Jesus cura, mas não é ser preciso de operar de nada. Eu vou aqui fazer uma oração. Ouça, isso é um disparate. Entendeu? Isso é um disparate. E uma estupidez também. Tem que descer ao nível da fé da pessoa para funcionar. Senão não há concordância. Que o pastor, não, é assim, não sei, o pastor é que disse que eu não precisava ser operado e, então, mas você não orou em concordância com ele? Bem, quer dizer, eu orei, mas que é assim, pronto, quer dizer, eu não concordo, eu não sei, eu acho que tem que ser operado, não é? Mas não sei. Não orou em concordância. Entende? Então é preciso baixar, se for o caso. Então, irmã, quer que ore? Em que sentido? Que a operação vai ser um sucesso, que os médicos, Deus vai usar as mãos dos médicos e vai ser bem sucedida? Sim, pastor, é isso. Então vamos concordar nisso. E funciona. E funciona. Glória a Deus, temos inúmeros casos assim, que funcionam. Então é isso que nós vamos fazer. Bem, vamos ficar de pé então. E nos próximos minutos agora nós vamos praticar. Vou dizer o que é que a gente vai fazer. Você escolha um parceiro. Pode até ser o esposo ou a esposa. Ok? Se não estiverem zangados, um com o outro hoje aqui, se estiver zangados, primeiro pede perdão um ao outro, faz as pazes, ok? Não se animem muito, quando chegar a casa podem continuar, mas agora é só isso e vamos orar em concordância. Então, olhe para mim, não parece muito espiritual, mas é a prática da palavra, e aquilo que você pratica você não esquece. Você, 2 a 2, já imaginou quem é o seu par? Pode ser 3 também, vá, não? Para dar certo. Mas mais do que 3 não. Não fica um grupo. Isso é preguiça. Escolhem o seu par, ok? Pode ser 3 a 3, como eu disse. De preferência fechem assim, para dar as mãos todos uns aos outros e de forma que se possam ouvir, está bem? Você vai escolher um assunto cada um. Vão pedir a Deus alguma coisa. Se são 2, há 2 assuntos. Se é 3, há 3 assuntos, ok? Não, então, não se decidem vocês aí? Pronto. Ok. Cada um tem um assunto para pedir a Deus. Vai dizer qual é o assunto. Não fica, é assim, é importante, mas eu não posso dizer, arruma para o lado, escolhe outro assunto que possa dizer às pessoas, está bem? Da sua vida. E depois é assim, alguém ora e o outro concorda. Por exemplo, eu tenho um assunto que era oração, mas eu não vou orar por mim para o outro concordar. Eu digo qual é o assunto, o outro ora e eu concordo. E depois vice-versa, para orar uns pelos outros. Entenderam? Pronto, então vá. Diga qual é o assunto e concorda agora e peça isso a Deus. Você que está a assistir a esta reunião em direto ou que está a ver este vídeo, faça a mesma coisa. Concorde com alguém, diga qual é o assunto e peça a essa pessoa para orar por si. E você vai dizendo, à medida que vai orando, vai dizendo: eu concordo, amém, assim seja, eu recebo, está bem? Para demonstrar a sua concordância. E no final, agradeça a Deus, porque conforme você orou, assim será feito. Glória a Deus. Baixinho para eles ouvirem uns aos outros. E pronto, nós despedimos aqui do vídeo. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar na sua companhia. Até domingo.